Vamos lá, agora a gente vai resolver a questão 15 da página 124 do livro Matemática Essencial do nono ano, capítulo 5, a parte de noção de função e função afim. Questão 15 fala o seguinte: associe cada gráfico à lei de formação da função, escrevendo a letra e o símbolo romano correspondentes. Então aqui tem algumas funções. Primeira função é f de x igual a 4 elevado a x menos 2. Segunda função é g de x igual a x ao quadrado menos 2. Terceira função é h de x igual a x sobre 2 menos 2. Então, qual é o nosso procedimento? Antes de mais nada, repare que tem alguns pontos em destaque na função, na questão, na verdade. Você tem esse ponto aqui que está marcado com uma bolinha e esse ponto aqui que está marcado com uma bolinha. Então, eu vou marcar esses dois pontos. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto aqui de ponto B. Eu vou criar uma tabelinha para a função que está aparecendo na letra A. Essa tabela vai ter duas colunas. Vai ter uma linha dedicada para a parte do x, a outra linha dedicada para a parte do y. Então, o meu ponto A ele é formado pelas coordenadas 4 em relação a x, 0 em relação a y. Já o ponto B ele é formado pelas coordenadas 0 em relação a x, menos 2 em relação a y. Então, eu tenho esses dois pontos destacados em relação ao primeiro gráfico, ao gráfico da letra A. Agora, bora para o gráfico da letra B. O gráfico da letra B tem três pontos. Tem esse ponto aqui embaixo, esse ponto aqui no meio e esse ponto aqui em cima. O ponto de baixo eu vou chamar de C, o ponto do meio eu vou chamar de D, o ponto de cima eu vou chamar de E. Então, vou botar de novo uma tabela. Aí eu vou ter duas colunas. Eu vou ter a primeira linha dedicada para x e y. E eu vou botar as coordenadas dos pontos. Vamos começar pelo ponto C. O ponto C ele tem coordenada 0 em relação ao x, menos 1 em relação ao y. Já o ponto D vai ter uma coordenada que a gente não sabe quanto vale em relação a x, mas vale 0 em relação a y. Então, o ponto D ele não vai ser útil para a gente, porque você não sabe quanto vale exatamente, né? Então, aqui fica uma interrogação, porque a gente não sabe quanto vale o x do D. E, por fim, a gente vai ter o ponto E. O ponto E ele é formado por 1 em relação a x e por 2 em relação a y, tá? A gente está lendo os pontos em relação ao sistema cartesiano. Pronto, tudo ok. Agora bora para a terceira função. Aqui foi em relação à letra A e o de baixo foi em relação à letra B. Agora bora para a letra C. Na letra C a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos ver quais são os pontos que estão em destaque. Eu vou ter primeiro esse ponto daqui, que eu vou chamar de F, esse ponto daqui que eu vou chamar de G, e esse ponto daqui que eu vou chamar de H. Então, vou colocar uma tabela mais uma vez. Vai ter duas colunas. Vai ter uma linha dedicada para x e y. E depois, bora começar pelo ponto F. O ponto F, o x dele vale menos 2. O y dele vale 2. No ponto G, o x dele vale 0. O y dele vale menos 2. No ponto H, o x dele vale 2, o y dele vale 2 também. Pronto, já estou com três tabelas, cada tabela indicando os pontos destacados em relação a cada função, em relação a cada gráfico. Agora, bora descobrir em relação a quais fórmulas a gente vai ter para cada gráfico, né? Vamos saber, vamos identificar qual é cada função. Então, a letra A
você pode reparar que o gráfico tem um formato de reta. Se o gráfico tem formato de reta, a gente está trabalhando com uma função afim. E a gente sabe que a função afim ela vai ter uma fórmula característica. A fórmula característica da função afim é y igual a ax mais b. A gente costuma chamar também de função do primeiro grau, informalmente, né? Então, é uma função que tem esse x aqui, o x elevado a 1. Então, eu vou encontrar, das três opções, qual é que tem o x elevado a 1. Aqui o x ele é expoente, então não vale. Aqui o x está elevado ao quadrado, aí não vale também. Aqui o x está elevado a 1. Então, a minha ideia é o quê? É dizer que o gráfico, a lei de formação, né, a fórmula da função a é o item 3. Então, a função é h de x igual a x sobre 2 menos 2. Aí, se você quiser verificar, você checa na tabela cada um dos pontos. Se o x é 4, eu vou ter que h de 4 é igual a 4 sobre 2 menos 2. Então, o meu h do número 4 vai ser 2 menos 2, e isso vai dar 0. Então, quando o x é 4, o y é 0. E realmente, ó, quando o x é 4, o y é 0. Bora fazer o teste com outro ponto, só para a gente dar uma checada? Vamos checar então, em relação ao ponto B. No ponto B, se o x for 0, a gente vai ter que o h de 0 é igual a 0 sobre 2 menos 2. No lugar do x, eu botei o 0. Aí eu vou ter h de 0 igual a 0 menos 2. 0 menos 2 dá menos 2. E realmente está batendo, porque quando x é 0, y é menos 2. Está aqui na tabela. Beleza? Então, em relação à letra A função é a função 3. A fórmula é h de x igual a x sobre 2 menos 2. Agora, para a gente matar em relação à letra B, em relação à letra C, a gente tem que ver se tem algum ponto em comum em relação ao x, né? Então, olha só. Aqui na letra B, eu tenho esse ponto, o ponto C, em que o x vale 0. Na letra C, eu tenho o ponto G, em que o x vale 0. Então, se eu usar o número 0 como x, eu vou conseguir encontrar qual vai ser a função, qual vai ser a lei de formação de cada função, porque é o mesmo valor de x, tá vendo? 0 em cima, 0 embaixo. Se eu usar o 1 aqui, ó, ele não vale a pena. Por quê? Porque não tem 1 na letra C em relação ao x. Se eu usar menos 2, não vale a pena, porque não tem menos 2 na letra B. Também não tem 2 na letra B, na coluna do x, entendeu? Então a gente vai usar o 0. A gente vai usar essa primeira linha aqui, a gente vai usar essa última linha, essa segunda linha aqui. Então, bora começar testando a função que está na primeira letra, né? Que está no primeiro, em relação aos romanos. A primeira letra é f de x igual a 4 elevado a x menos 2. Então, bora lá. Teste. F de x igual a 4 elevado a x menos 2. Só que eu quero saber qual o valor que essa função ela vai assumir quando o x é 0. Então, se o x é igual a 0, f de 0 é igual a 4 elevado a 0 menos 2. F de 0 vai ser igual. 4 elevado a 0 é 1, né? Então, é 1 menos 2. F de 0 é igual a menos 1. Ou seja, na função f, quando o x é 0,
o y vale menos 1. Aí perceba, na letra B, quando x é 0, y vale menos 1. Na letra C, quando x é 0, y vale menos 2. Então, a que serve é a letra B. Quando x é 0, o y vale menos 1. Então, letra B está relacionado com a função f. E a função f é a função de número 1. Ok? Então, por enquanto, eu estou com a seguinte resposta. Ó. Na letra A, essa função aqui é a função h de x igual a x sobre 2 menos 2. Na letra B, eu tenho que a função ela é g de x, f de x igual a 4 elevado a x menos 2. A gente já sabe qual sobrou, né? Para a letra C. Mas bora só checar na letra C, né? A função que falta na letra C é qual? Vou botar aqui do lado. A gente quer testar a função g. A função g é g de x igual, vamos ver aqui, x ao quadrado menos 2. Aí coloca, se o x for igual a 0, a gente vai ter que g de 0 é igual a 0 ao quadrado menos 2. G de 0 vai ser igual a 0 menos 2. G de 0 vai ser igual a menos 2. Ou seja, quando x é 0, só botar aqui direitinho. Pronto. Quando x é 0, o nosso y tem que valer menos 2. E está batendo com o ponto G. Quando x é 0, o y vale menos 2. Então, a função que está na letra C se relaciona com a fórmula que está em 2. Isso quer dizer que eu vou colocar aqui na letra C, a função é g de x igual a x ao quadrado menos 2. Prontinho. Está aí resolvida a nossa questão de número 15 da página 119. Valeu!